Hoje eu vou contar tudo pra vocês de como a gente saiu de uma casa própria que o nosso sogro reformou pra gente, construiu uma boa parte, pra morar de aluguel, porque Deus deu uma ordem pra gente. Foi muito doido essa trajetória, mas isso faz parte da nossa história e isso significou um marco muito grande na nossa vida e eu vou compartilhar isso com você agora. Eu mostrei no vídeo anterior falando sobre o milagre do casamento, um pouco da nossa obra, do quanto meu sogro investiu para que a gente tivesse um lar, um lugar para ficar e assim, ele deu tudo de si, ele se envolveu, se entregou naquilo ali. E pra gente isso teve um significado enorme, então a gente pegou um apego com aquela casa e colocou na mente o seguinte, é aqui que a gente vai morar, é aqui que a gente vai ficar. E a gente já começou a comprar piso, argamassa, planejar nossa casa, do que a gente queria fazer. A gente começou a sonhar dentro daquela casa, embora essa casa fosse em cima da casa dele e a casa dele em cima da mãe dele, ou seja, a gente morava no terceiro andar. E esse quintal era dividido com a família do meu sogro. Até aí, ok, a gente tinha uma casa própria, a gente se casou e teve para onde ir. Essa era a nossa maior alegria, saber que a gente não ia precisar ser dependente de aluguel. Então a gente foi comprando algumas coisas, foi mobiliando a casa no decorrer do tempo e tudo isso foi maravilhoso para o nosso casamento. Chegaram os nossos gatinhos, né? 2 gatinhos maravilhosos, foi uma delícia cuidar deles e daí a nossa vida começou a ter um sentido diferente. Até que a gente, dentro desse processo de mergulhar no Evangelho, mergulhar em Cristo, não só de ter uma religião, como muitos têm um time de futebol, mas de fato se entregar para aquilo que Jesus queria fazer na nossa vida. A gente não queria simplesmente ter uma religião de carteirinha, eu sou evangélico, eu sou isso, não. A gente queria de fato que Jesus tivesse o total controle da nossa vida, que a gente vivesse as promessas do Pai, porque existe você viver a vontade permissiva de Deus, tipo, filho, eu permito que você faça isso. E existe você viver a vontade do Pai verdadeira, aquilo que Ele tem para você de especial. São 2 coisas diferentes que ambas caminham no correto, dentro do certo, mas não é sobre ser certo, é sobre andar na vontade do Senhor. Então, com isso, a gente foi para uma célula de uma discipuladora, de uma pessoa abençoadíssima demais, que é a Tati Rabelo, uma pessoa que a gente ama de paixão, nos ajudou muito, nos fez crescer muito, intercessora da gente, assim, em diversos momentos. E o que aconteceu? Um belo dia ela foi tremendamente usada pelo Espírito Santo quando a gente falou assim, Tati, não tem como a gente fazer isso. A gente está juntando anúncio na rua. Pensão da Bicharada é de um amigo nosso. Segue lá no Instagram, Pensão da Bicharada. Vamos lá. Então, tremendamente usada pelo Espírito Santo, a Tati, um dia na célula dela, conversou com a gente. A gente falou, Tati, não tem como a gente comprar tal coisa. Eu não lembro exatamente o que ela falou, mas era algo. Aí eu falei assim, a gente está envolvido muito com a obra lá de casa, a gente está comprando cimento, os pisos, não tem como, nesse momento, a gente comprar isso. E ela, meio com o rosto sério, assim, sabe, falou assim, por que vocês estão gastando dinheiro com essa casa? Nada do que Deus tem para a vida de vocês vai acontecer lá. Quando ela falou aquilo, foi um balde de água fria em nós. O nosso corpo parecia que a gente estava, tipo assim, tendo todos os nossos planos e projetos jogados no chão. Essa era a impressão que a gente tinha. E aí ela falou, Deus vai tirar vocês de lá. E vocês vão perceber que a partir de agora que eu falei isso, todos os sinais vão começar a incomodar vocês. Vocês vão começar a perceber. Beleza, fomos para casa. Passaram-se alguns dias. Começou gente pular no quintal para se esconder da polícia. Drogas serem escondidas dentro do nosso quintal. Simplesmente uma cachorra dentro da ruazinha onde é que a gente morava entrou no cio. A nossa casa era a nossa frente da casa era lotada de cocô de cachorro, mas muito cocô, muito cocô, muito cocô. A porta dessa ruazinha estava cheia de lixo,
começou a pipocar um monte de problema. A gente falou assim, cara, são esses os sinais. E essa é a comprovação de que Deus está no negócio. Porque não é só alguém falar alguma coisa e você tomar aquilo como verdade, mas você colocar aquela palavra. Na palavra de Deus fala isso, né? Que o que prova que aquela pessoa é um profeta é que o cumprimento venha, é cumprido aquilo que é dito. E é isso que é mais incrível, porque o Senhor não deixa a gente enganado. Se alguém deu uma palavra para você, você tem ali a comprovação. O Espírito Santo, ele trabalha com comprovações ao seu redor para você não ficar dependendo única e exclusivamente de uma palavra de alguém. Então ali aconteceu dessa forma. E eu já começando a pensar nesse sentido de não estar numa casa, falei, gente, e aí, como é que a gente vai fazer? Pesquisamos sobre comprar casa, alugar casa, falei, nossa, que sentido faz sair de uma casa própria onde a gente não paga nada para ir pagar um aluguel? Que sentido tem isso? E aí foi quando eu fui orar, abri minha Bíblia, falei, Senhor, que sentido faz sair de uma casa própria, uma casa que é minha, para ir para um aluguel? E foi a hora que o Espírito Santo falou dentro do meu coração, quem disse que você tem uma casa própria? Aquilo foi para mim assim um baque, um impacto, uma confirmação da parte de Deus, sabe? E ali, pasme no que eu vou dizer para você. Em 15 dias, a gente tinha todo o dinheiro para fazer uma mudança. Por que eu tô te falando isso? A gente começou a pesquisar casa para alugar. Quando a gente decidiu que a gente ia se mudar, a gente começou a pesquisar casa para alugar, passava nos lugares e aí Mateus falava, não tô sentindo que é aqui, não tô sentindo que é aqui, não tô sentindo que é aqui. O Mateus não é sentimento, é Deus que vai mostrar. Ele, não, amor, confia, não é aqui. O Senhor tá falando comigo, não é aqui, tal. E às vezes a casa era favorável, nossa, casa bonita e tal. E ele falou, não é aqui. Até que a gente passou em frente a uma casa e pediu informações sobre aquela casa. Antes de visitar, a gente foi na porta da casa e foi orar no portão da casa. Começamos a orar, falando, Senhor, nós estamos aqui nessa terra, pisando na terra, nós tomamos posse dessa casa, nós tomamos posse do que o Senhor tem para nós nessa casa. O Senhor vai nos abençoar poderosamente, eu creio que você vai fazer, porque o dia da visita com a imobiliária estava postergando, estava demorando. E aí, porque entrou um feriadão na época, e aí chegou o dia de visitar o imóvel. Quando a gente pisou no imóvel, que a gente entrou, a gente olhou e falou, é aqui. Achamos o lugar que Deus tem para nossa vida. E ele falou, amor, é aqui. E aí a gente tinha aquela confirmação, só que a pessoa que levou a gente para visitar a casa era uma postura bem séria, uma mulher bem séria. E aí ela olhou pra gente assim, falou assim, vocês trabalham com o quê? A gente ainda meio que trabalhando, Mateus estava fazendo um freelancer, eu ainda estava estruturando a minha empresa, ainda legalizando alguns processos e tal, e a gente explicou o que a gente trabalhava. Ela, são 3 calções para entrar. E foi aquele desafio que começou a tornar o testemunho, porque essa Tati, essa amiga nossa, sempre falou assim, tudo que Deus fizer na vida de vocês vai gerar um testemunho. Por isso que vem dificuldade, por isso que demora, porque a coisa tem que gerar um testemunho. Ok. Aí, os 3 calções dava 4.050. Fora a mudança, fora ter lá a casa, porque lembra que eu falei que eu tenho 2 gatinhos? Tinha 2 gatinhos? Tinha que ter lá todas as janelas da casa. Isso só de tela deu quase R$1.000. A gente ganhava um valor X durante o ano. Quando chegou em janeiro, no mês dessa mudança, a gente ganhou, vamos colocar aí, uns 6x. A gente ganhava X. Quando a gente chegou no mês da mudança, a gente fez 6x. Conseguiu pegar aí? Então, assim, Deus fez uma coisa linda, a gente pagou tudo que precisava naquele mês e entrou na casa. E aí é onde começa o testemunho a fazer sentido. Quando a gente se mudou, a gente propôs no coração de abrir uma célula. Quando a gente chegar nessa casa, a gente vai fazer o curso de célula e vai abrir uma célula. E aí, a gente iniciou 7 de março
as células aqui em casa. Foi um mover de Deus tremendo durante todo o ano de 2023. Nós tivemos inúmeros momentos aqui, terça-feira, de adoração, de rendição, pessoas sendo salvas, pessoas sendo libertas, pessoas avançando na fé, famílias sendo restauradas, pessoas sendo acolhidas. Até hoje nós temos relatos do sobrenatural de Deus aqui nessa sala onde eu estou falando com vocês. De mudanças lindas que Deus fez na vida de pessoas, toques do Espírito Santo, ministrações, estar envolvido num corpo. Simplesmente essa casa virou alvo de milagres. E é lindo porque uma amiga veio visitar a gente alguns meses atrás e quando ela subiu as escadas que ela entrou, ela falou: o Senhor acabou de falar comigo que essa casa é uma casa de oração. Então tem coisas que não tem preço. Antes de acabar esse vídeo, eu preciso complementar essa história dizendo para você que a gente prosperou rica e abundantemente nessa casa. Muitas coisas mudaram dentro do nosso cenário financeiro depois que a gente obedeceu a Deus. A gente passou a ter uma casa muito mais bonita, ter dinheiro para fazer muitas outras coisas, inclusive a gente abriu uma barbearia do zero. Deus nos ajudou. Tudo foi Deus que proveu, tudo foi Deus que fez. Todos os clientes que eu tenho foi Deus que me deu, mas Deus transformou o nosso cenário financeiro. Então, obedecer também é sobreviver o melhor de Deus. A gente fica com o coração apertado de falar: uau, saí de uma situação, meu sogro investiu tanto, fez tanto por nós, e a gente às vezes se pega perguntando ao Senhor: Senhor, por quê? Por que dessa forma? O que a gente pode fazer para retribuir aquilo que o meu sogro fez por nós? Mas isso são coisas que o Senhor ainda não revelou. São coisas que o Senhor ainda não falou. Mas eu creio que as recompensas que o Pai tem para nós são muito maiores do que a gente pode imaginar. Então eu tô compartilhando isso aqui porque é um dos nossos testemunhos, é uma parte linda da nossa história. E eu sei que ainda tem muito para contar aqui, eu quero contar. Então, que essa palavra possa ministrar no seu coração. Não tenha medo de mudar alguns cenários da sua vida, porque o Senhor está te pedindo isso. Se o Senhor está te pedindo isso, é porque Ele vai fazer algo muito maior do que você imagina. Não seja preso a coisas, não seja preso a pessoas, não seja preso a cenários, não seja. Simplesmente abra o seu coração para viver o que o Senhor tem para você, porque Ele sabe exatamente aquilo que você precisa. Ele sabe exatamente o que fazer para transformar a sua vida na mais linda história que você já imaginou. Então que Deus te abençoe com essa palavra. Obrigada pelo seu tempo, obrigada por estar aqui comigo ouvindo esses testemunhos e sendo edificado por essa palavra.